Graça e paz, meus amados! Está iniciando mais um resumo da Escola Bíblica Dominical aqui no meu e no seu canal Tens um Minuto. E desta feita estaremos iniciando o terceiro trimestre de 2023. Será uma bênção estudar com você essa lição que tem o caráter apologético, ou seja, defesa da fé cristã. Agora deixa eu te fazer uma pergunta para você meditar aí na sua casa. E eu tenho certeza que você não irá discordar de mim. Vivemos em um mundo de inversão de valores. Vivemos em um mundo em que a palavra de Deus tem sido colocada em xeque, relativizada. Muitos têm falado que a Bíblia precisa ser ressignificada. E é com base nisso que eu quero estudar com você a primeira lição desse trimestre. E a primeira lição tem por título A Igreja diante do Espírito da Babilônia. Logo mais, você entenderá comigo aqui nesta lição o que é a Babilônia. Roda a vinheta. Meus irmãos, como eu falei para você, primeira lição do terceiro trimestre. Esse ano de 2023 está correndo tão rápido, mas tem sido bênção estudar com você aqui e compartilhar um pouco da palavra de Deus para a sua casa, para a sua família e para o crescimento espiritual meu e seu. Como eu te falei, o tema da nossa lição é a Igreja diante do Espírito da Babilônia. E eu quero ler com você o textuário e a nossa verdade prática. Acompanhe comigo na tela aí os dois. O nosso textuário está lá em Apocalipse, capítulo 17 e o versículo de número 5. O texto bíblico nos diz: E na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Nossa verdade prática nos diz: a igreja deve resistir ao espírito da Babilônia, presente no cenário atual. Isso deve ser feito por meio do compromisso inegociável com a autoridade da palavra de Deus. Meu amado, tendo lido o textuário e a verdade prática, eu te convido para nós lermos agora a leitura bíblica em classe. Desde já, eu te convido mais uma vez para você acompanhar comigo na tela os textos que está lá em Apocalipse, capítulo de número 17, do versículo 1 ao versículo de número 6. Veja comigo. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e das imundícias da prostituição. E na sua testa estava escrito o nome Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Meus queridos, com isso eu quero apresentar para você a nossa palavra-chave. E a nossa palavra-chave é a palavra Babilônia. Veja comigo o significado dessa palavra. Meus queridos, eu quero deixar bem claro para você logo acerca da Babilônia. Quando estamos falando de Babilônia nesta presente lição, não estamos falando de algo geográfico, daquele país, daquela nação poderosa que castigou o povo de Israel por 70 anos no cativeiro. Não estamos falando de Nabucodonosor, nem nada desse tipo. Aqui, a Babilônia é algo simbólico. Eu quero ler para você aqui essas etapas para que você entenda muito bem quando nós nos referirmos à Babilônia durante essa lição. Acompanhe comigo. A Babilônia é um símbolo para todo o sistema mundial que tem sido dominado por Satanás ao longo da história,
aplicando seus planos perversos aos aspectos políticos, religioso, econômico e comercial. Esta Babilônia será completamente destruída durante os últimos 3 anos e meio desta era, isto é, durante a grande tribulação, pelos juízos de Deus sobre a terra. Com isso, eu espero que você tenha entendido que essa Babilônia a qual nós iremos tratar é uma Babilônia simbólica e que se refere a todas as nações, aquele versículo que você conhece muito bem da palavra de Deus. O mundo jaz no maligno. Esse mundo, que é pessoas, que é sistema, está se referindo a essa Babilônia. E logo mais, ao decorrer da lição, isso ficará mais claro para você. Com isso, eu te convido a nós lermos a nossa introdução e os nossos tópicos dessa lição. Fica comigo. Meus amados irmãos, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal Tens um Minuto. Como eu falei anteriormente, é um prazer ter você conosco. Desta feita, estamos estudando o nosso terceiro trimestre das lições de adultos da CPAD. E como eu falei para você no começo, essas lições, as 13 lições, são de caráter apologético, ou seja, defesa da fé cristã. E quem estará à frente aí comentando essa lição é o nosso pastor Douglas Batista, comentarista bem conhecido da CPAD, doutor também na área de teologia e com um grande conhecimento nessa área de apologética. Essa lição, que nós estamos estudando a primeira, tem um aspecto mais escatológico, como você pode ver na leitura bíblica em classe, no texto áureo e também na informação que eu trouxe para você do significado do que é Babilônia. E eu quero continuar trazendo uma introdução falando desse primeiro tópico, porque o autor vai trazer algumas definições que nos ajudará a entender melhor essa lição. Alguns aspectos muito importantes. E eu quero ler já com você o nosso primeiro tópico, para nós darmos continuidade. E o primeiro tópico tem por título Babilônia e seus significados. Está dividido em 3 subtópicos, a saber, o primeiro, a grande prostituta. Segundo, a mulher e a besta escalarta. E terceiro, mistério, a grande Babilônia. Pois bem, o autor vai nos informar aqui, na breve introdução dele, de que estaremos tratando de um aspecto escatológico, ou seja, que fala das últimas coisas, das promessas que Deus fez e daquilo que Deus, através do seu apóstolo João, nos deixou aqui para nós aguardarmos. É claro aqui, e é válido afirmar, que o livro do Apocalipse é um livro de difícil interpretação. É por isso que nós precisamos nos ater ao que a palavra de Deus nos deixou, para que nós não venhamos a trazer introduções, informações e também compreensões e interpretações equivocadas acerca do livro, deste livro que fala sobre as revelações. Muito se tem falado sobre ele, mas de forma equivocada. É por isso que o autor nos fala, para termos esse cuidado quando nós iremos abordar acerca desses aspectos. O primeiro ponto que ele fala é sobre essa prostituta, sobre a personagem apresentada como uma grande meretriz. E aqui eu destaco para você algumas palavras importantes do grego. A primeira palavra que eu destaco para você é porné. Essa palavra do grego significa prostituta. Depois eu destaco para você porneu. E porneu significa prostituir-se. E a terceira palavra que eu destaco para você é porneia. E porneia significa prostituição. Por que eu digo isso? Porque na mensagem do Antigo Testamento, quando vai se referir a essa expressão, estamos falando de idolatria. Pois bem, você sabe que o povo de Deus passou 70 anos no cativeiro por se prostituírem, ou seja, por trocarem o verdadeiro Deus por deuses pagãos. Ou seja, é uma forma de prostituição e isso se configura como idolatria, porque quando se deixa de adorar ao verdadeiro e único Deus para adorar deuses feitos por mãos humanas, isso é considerado idolatria. Você percebe, meu querido, que Jesus deixa isso bem claro quando você lê o livro de Oséias.
Oséias é um retrato muito bem. O que Jesus manda Oséias fazer se casando com aquela prostituta é representando muito bem o que o povo de Deus estava fazendo para com o verdadeiro Deus. Eu destaco para você Oséias, capítulo 2 e o versículo de número 5. Para não ficar apenas em Oséias, eu destaco para você Isaías, capítulo 23 e o versículo também de número 15. E Jeremias, capítulo 2 e o versículo de número 20. Em Apocalipse, meus queridos, essas muitas águas significam multidões. Multidões essas que foram e estão sendo seduzidas por essa idolatria. Não só a idolatria, como também o paganismo e a oposição à fé cristã. E você tem percebido que nesses últimos tempos, muitos têm se levantado contra a fé cristã. O paganismo tem se polarizado de uma forma extraordinária. E a Igreja de Cristo precisa, mais do que nunca, estar atenta e preparada para resistir a esses ataques de Satanás. Outro ponto que eu destaco para você, dentro desse contexto introdutório, é justamente a imoralidade dos falsos sistemas religiosos. Um falso sistema religioso que pode ser considerado aqui como o espírito da Babilônia. E lembre-se, esse falso ensino, esse falso sistema religioso, ele é atraente e ele tem conseguido arrastar muitas pessoas para o seguir. Então tenha cuidado com isso. A mulher e a besta de escarlata aqui, do segundo subtópico do primeiro tópico, está falando sobre o quê? A mulher montada sobre a besta, que isso está lá descrito em Apocalipse capítulo 17, do versículo 3 e a parte A. Se você ainda não leu, corre lá e dá uma leitura. E ela está vestida de púrpura e de escarlata. O que isso significa, Toniel? Significa que é um reinado com muito luxo, muita riqueza, muito dinheiro. Ela também se adorna com ouros, pedras preciosas e pérola. Isso está lá na parte B do capítulo 17 e o versículo 4 de Apocalipse. Isso significa uma coisa interessante para os nossos dias, o materialismo. E é difícil falar isso, mas o materialismo que antes era algo apenas para aqueles que não servem ao Senhor, hoje nós podemos perceber dentro da Igreja de Cristo. Pois é, muitas igrejas têm aberto a porta para o materialismo e isso tem causado grandes transtornos, esfriamentos e desvios doutrinários. Quantas pessoas têm apostatado da fé porque têm se arraigado ao materialismo e ao poder econômico? Meu querido, dando prosseguimento a esse tema, nós precisamos falar sobre o cálice em suas mãos. O cálice diz aqui respeito às abominações e às imundícies da prostituição. E isso, lógico, a gente está falando da impureza, da contaminação imoral e espiritual da sociedade. Vivemos numa sociedade que está manchada pelo pecado. Como eu falei no começo, aquilo que é verdade está sendo colocado em xeque. Será que é verdade? Aquilo que é mentira agora, será que não é verdade? O relativismo. Vivemos numa sociedade, como Zygmunt Bauman fala, líquida. Que aquilo que é verdade agora não é mais amanhã. Aquilo que é errado agora não é mais amanhã. Mas a Igreja de Cristo vive baseado na palavra de Deus. E a palavra de Cristo permanece para todo sempre. É por isso que esta lição, essa presente lição e essas 12 lições que nos restam, vem para alertar a Igreja de Cristo para não cair nesse mal e não fazer parte, porque muitos têm deixado a Cristo e vindo fazer parte desse sistema mundano e maligno. Então tenha cuidado, porque isso está à tona e está batendo a sua porta, mas você precisa resistir contra as astutas ciladas do diabo. Outro ponto que eu destaco para você, trazendo esclarecimento, é que essa besta ela tem suas 7 cabeças e 10 chifres. Aqui o autor da revista nos informa que é simbolizando os poderes do mundo e a força política. Veja que esse sistema, esse espírito da Babilônia está envolvido por completo na sociedade, na economia, na cultura, em todos os aspectos. É por isso que nós precisamos vigiar por completo e não apenas a metade. A união entre o cavaleiro mulher e a montaria besta simboliza a nefasta força do sistema religioso, econômico, político
do espírito da Babilônia. Então, precisamos, mais uma vez, tomar muito cuidado. E você perceberá ao longo desse texto, deixa eu pular para o terceiro subtópico para nós dar continuidade, que fala mistério, a grande Babilônia. O autor diz que, na sequência dessa revelação, o nome da prostituta é desvendado, ou seja, mistério, a grande Babilônia. Está lá em Apocalipse, mais uma vez, capítulo 17, versículo 5, a parte A. O termo mistério aqui indica, mais uma vez frisando para você, que a Babilônia não é meramente geográfica, não, mas simbólica. Não geográfica, mais uma vez, não estamos falando do Império Babilônico, mas estamos falando de algo simbólico. A Babilônia aqui é descrita como grande. Por quê? Porque é poderosa e de vasto alcance. Refere-se à mãe das prostituições e abominações da terra. Ou seja, ela é a mentora, meu querido. Ela é aquela que tem a mente pensante para promover todo tipo de maldade, de destruição, de apostasia, de imoralidade. Então, fique atento com relação a isso, porque a depravação da sociedade tem como mãe principal esta Babilônia. Essa que aqui é simbolizada como mistério. Olha que interessante. Outro ponto que eu destaco para você, que ela é responsável pela morte dos santos e das testemunhas. E eu te pergunto, nesses últimos dias as perseguições têm aumentado contra a Igreja de Cristo. Em todo o mundo, não só no Brasil. Você tem percebido que em países liderados pelo comunismo, muitos cristãos têm sido mortos, perseguidos, aprisionados por levarem o evangelho. Quantas igrejas não têm sido destruídas por completo, ateadas fogos, cristãos sendo fuzilados por pregar o verdadeiro evangelho de Cristo. Então, essa perseguição tem se intensificado, tem aumentado cada vez mais contra a Igreja de Cristo. E aqui eu destaco para você, essa cultura sem Deus não é apenas uma cultura sem Deus, mas uma cultura contra Deus. Além de não ter Deus, é contra aqueles que aceitaram e que servem a Deus. Com isso, meu querido, se você está gostando dessa presente lição, mais dicas terá para você. Você terá um trimestre todo para nos acompanhar. Então deixa teu like, compartilha, curte. Apresenta para o teu colega que gosta de EBD. Olha, começou o novo trimestre. Vamos ajudar o nosso irmão assistindo, compartilhando. E deixa teu feedback. Informa o que você quer ouvir aqui. Qual tema você queria ou quer que nós discutimos aqui, que nós discutiremos para você. Outro ponto, se você é novo no nosso canal, ative o sininho, se inscreva para receber as notificações desses vídeos toda semana. Com isso, vamos para o nosso segundo tópico. Nosso segundo tópico, meus queridos, tem por título o Espírito da Babilônia. Está dividido também em 3 subtópicos. O primeiro, no sistema religioso. Segundo, no sistema político e cultural. E terceiro, no sistema econômico. Mas antes de nos aprofundarmos no segundo tópico, eu preciso trazer algumas observações para você do capítulo 17 de Apocalipse. Entenda muito bem isso. O capítulo 17 começa apresentando uma série de divisões que revelam 3 quedas. Juntamente com o capítulo 18, somos informados quanto aos detalhes da queda de Babilônia, anunciada nos capítulos 14, verso 8 e 16 e 19. Pois bem, o capítulo 19 celebra a sua queda com um hino de louvor, entenda bem, a Deus. Apocalipse 19, verso 11 e 12, descreve a queda agora do anticristo e de seu reinado. O capítulo 20 mostra a queda e o julgamento final de Satanás e de todos que o seguem. Veja que aqui nós temos um interlúdio do milênio. Esta sessão é concluída com o capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 8, confirmando o destino final dos justos e do injusto. Então você pode ver aqui que nós temos o julgamento do anticristo, nós temos o julgamento de Satanás e nós temos também o julgamento, a queda da besta, ou dessa Babilônia. Então fique atento com relação a isso. E o final, que é do capítulo 21, do verso 1 ao verso 8, está aí agora o destino final
daqueles que serviram a Deus, que foram justos, e daqueles que foram ímpios. Meus amados irmãos, como nós tínhamos falado anteriormente, esse espírito da Babilônia, ele é abrangente. Ele não atinge, ele não apenas cerca uma área, mas cerca várias áreas. É por isso que o texto bíblico que fala que o mundo jaz no maligno, ele está falando o mundo por completo, vários aspectos. É por isso que aqui nós iremos analisar o aspecto religioso, o aspecto cultural, político e cultural, e também econômico. Pois bem, quando se refere ao aspecto religioso, aqui o autor está falando agora de uma coisa que já vem acontecendo há tempo. Do culto ao ego. O homem como centro. Não Deus, mas o homem. O homem que se admira a si, que ama ao dinheiro e aos deleites desse mundo. Um homem que fala que tem liberdade. Liberdade essa que é uma prisão vestida de liberdade. Porque a verdadeira liberdade só temos em Cristo. E é esse falso ensino religioso que tem alcançado muitas pessoas por sua facilidade, por sua oratória muito bonita, por massagear o ego dessa sociedade que quer ser o centro, que quer ser a pessoa principal. É por isso que o Evangelho de Cristo tem sido confrontado. E muitos têm falado de ressignificar algumas palavras, outros de mudar a Bíblia por completo. Por quê? Porque essa palavra de Deus, ela derruba o nosso ego, abate nosso ego, nos mostra que nós não somos o centro, nos apresenta Cristo como centro, nos convida a cada dia a vivermos uma vida de piedade, de entrega, de renúncia. E isso vai de encontro ao padrão mundano, ou daqueles que são falsos religiosos, falsos cristãos. O outro ponto desse espírito da Babilônia é no sistema político e cultural. E ele é de uma seguinte forma: mudando a cultura, trazendo ideologias, dizendo que aquilo que não é pecado, que é pecado não é mais pecado, promovendo todo tipo de imoralidade. E isso alinhado com a política, criando novas leis, criando novos regimes, novas resoluções para apoiar essa nova cultura, essa cultura contrária que vem destruir a família, que vem destruir os valores bíblicos e que vem colocar em xeque a verdade absoluta da palavra de Deus. Veja como esse sistema está alinhado entre a cultura e a política, e aí vem legalizar as drogas, vem legalizar a prostituição. Meu querido, me diga se essa presente lição não é tão atual e tão presente, que vem nos mostrar a realidade em que nós estamos vivendo. Mas graças a Deus que ainda há uma remanescente que busca a Deus, que serve a Deus, que se entregou a Deus e que vive em piedade e não abre mão das verdades bíblicas. E é para esse grupo, para esses irmãos que eu estou falando neste momento. E eu creio que essa lição vem te despertar para você analisar não só a sua vida, mas a sua família, a sua casa e tampar as brechas, se houver, contra esses ataques de Satanás. Por isso, precisamos instruir nossos filhos mais do que nunca. Porque toda essa ideologia, todos esses ensinamentos está sendo ensinado na escola, nas universidades, para onde teus filhos vão. E se você não tem tempo para o seu filho, o mundo tem. E ele ensinará outros caminhos e não os caminhos do Senhor. Por último, no sistema econômico. E nesse sistema econômico, você percebe que então, como o autor da revista fala, o livro do Apocalipse registra um enriquecimento dos mercadores por meio da exploração, da luxúria e da licenciosidade do espírito da Babilônia. Ele mostra como o comércio, o governo, suborna cidadãos por avareza, dinheiro e poder. Ou seja, o rico se torna mais rico e o pobre cada vez mais pobre. Não há um equilíbrio. Não há uma distribuição igualitária, não há equidade nesse sistema. Pois Satanás vem trazer esse desequilíbrio, vem trazer essa deformação. Deformação também que atinge a liderança no seu caráter. Por quê? Porque não serve a Deus nem vive os seus princípios. Meus queridos irmãos, aí vivemos uma economia extorquista, que extorque o pobre, que
traz para ele altos impostos, você percebe que há uma opressão. Eu não preciso falar outra coisa aqui, que você é inteligente o bastante para entender isso. E dentro desse sistema econômico, nós precisamos destacar o quê? O materialismo, mais uma vez, que está bem presente nesse tipo de economia. Com isso, eu te convido para nós lermos o nosso terceiro e último tópico, na qual nós iremos ver agora o outro ponto, o ponto apologético. Como nós devemos e quais as ferramentas para defendermos a nossa casa, a nossa vida espiritual contra esses males. Chegamos ao nosso terceiro e último tópico desta primeira lição. E está maravilhoso. Olha, se essa lição está maravilhosa, espera para ver as próximas lições. Você não vai se arrepender. Nosso terceiro e último tópico tem por título A posição da igreja diante do espírito da Babilônia. Está dividido também em 3 subtópicos, a saber: primeiro, não negociar a ortodoxia bíblica. Segundo, formar o caráter de Cristo. E terceiro, aguardar a volta de Cristo. Primeiro, não negociar a ortodoxia bíblica. Vale aqui destacar para você que a palavra ortodoxia vem do grego ortos, que significa correto, e da expressão doxa, do verbo dokio, com o sentido de crer. Logo, a junção dessas duas palavras tem a ver com crença correta. Nesse aspecto, meu amado irmão, a ortodoxia cristã tem a Bíblia Sagrada como a suprema e inquestionável árbitra em matéria de fé e prática. Pois bem, o que é que o autor está querendo nos trazer nessa primeira lição? Não negociar as verdades bíblicas, o que a palavra de Deus nos diz. E muitos líderes religiosos no Brasil e no mundo, quantos pastores têm negociado essas verdades bíblicas por conveniência? Tem aberto a porta da sua igreja para várias ideologias, vários fundamentos que não têm nenhuma base bíblica. Então, o primeiro ponto aqui é nós não abrirmos mãos da palavra e da verdade bíblica. Se a palavra de Deus diz que é pecado, é pecado. Se a palavra de Deus diz que é verdade, é verdade. Se a palavra de Deus diz que é caminho do ímpio, não devemos assim seguir. A palavra de Deus é o nosso norte, nossa bússola, e assim devemos seguir. Não abra mão das verdades bíblicas. Esse é o primeiro ponto para você se proteger do espírito da Babilônia. Segundo ponto, formar o caráter de Cristo. Você só formará o caráter de Cristo em você e na sua família se você não abrir mão das verdades bíblicas. Porque é a palavra de Deus e através delas que nós formamos o caráter de Cristo. Quando nós lemos e colocamos em prática, diariamente, constantemente, o que a palavra de Deus nos ensina, nós cada vez vamos nos tornando mais parecidos com Cristo. Pequenos cristos, imitadores de Cristo. É por isso que nós somos discípulos de Cristo. E não há discípulo verdadeiro se não conhecer os ensinamentos do Mestre. Não tem como ser. É por isso que, se você não abre mão da verdade bíblica, logo Deus, através da sua palavra e do Espírito Santo, formará em você o caráter de Cristo. Destaco para você Efésios capítulo 4, versículo 22 a 30. Leia, para que você entenda melhor esse aspecto. E quando falamos de formar o caráter de Cristo, nós falamos para você do fruto do Espírito, no singular. Do fruto do Espírito, que está lá em Gálatas capítulo 5, do versículo 22 ao versículo de número 25. E Jesus ainda diz que pelo fruto é que se conhece a árvores. Isso está lá em Mateus capítulo 12 e o versículo também de número 33. Outro ponto que eu destaco para você, interessante aqui, é que quando nós não lemos a palavra de Deus, não meditamos e não seguimos, quando nós abrimos mão da ortodoxia, isso vai trazer não só em você, mas na sua família, uma falha na formação moral de caráter. E isso forma o que nós conhecemos como pseudos cristãos, ou seja, falsos cristãos. Aquele que até parece ser um cristão, que até vai para a igreja, mas na verdade não é um cristão. Por quê? Porque não segue as verdades bíblicas, porque abriu mão da ortodoxia e logo
o seu caráter foi um caráter deformado. Meu amado irmão, aguardar a volta de Cristo. Meus queridos, quantos não abriram mão de aguardar a volta de Cristo? Quantos não acreditam mais que Cristo vem? Então, aguardar a volta de Cristo é o terceiro e último ponto para nós enfrentarmos e resistirmos a esse espírito da Babilônia. Eu quero ler com você o que o autor da revista nos diz nesse terceiro e último subtópico. A dispensação da graça termina com o arrebatamento da igreja. Antes da grande tribulação, está lá em 1 Coríntios 15, do 51 a 52, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do verso 10, também capítulo 4, verso 13 ao 18, e também 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 6 ao versículo de número 10. Acerca dos sinais que precedem a volta de Cristo, destacamos a apostasia, que nós já falamos, a inversão de valores, perseguição, guerra, fome, pestes e terremotos. Isso já está bem supracitado em Mateus, capítulo 24, do verso 5 ao verso 12. Então leia depois com mais tempo aí na sua casa. Diante desses eventos, o autor da revista nos ressalta: o cristão é exortado a não viver despercebido, mas à espera do Senhor em oração e vigilância. Ainda requer-se do salvo, enquanto aguarda a bendita esperança, a renúncia, a piedade, as paixões mundanas e a viver neste presente século uma vida de autodomínio, integridade e santidade. Com essas ricas lições, eu encerro nossa primeira lição, já deixando saudade desse riquíssimo assunto. Leia e releia, assista e assista quantas vezes você quiser. Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você possa dar uma ótima aula e ajudar o seu professor também em sala de aula. E te aguardo na nossa próxima lição. Fique na paz.